Vida de Televisão, o canal da família. Nós estamos com Convocação Geral, Te Entrevista, de novo com ex-prefeito de São Paulo, Luiz Erundina, para continuar aquele bate-papo da semana passada. Quantos e quais são os principais problemas do Brasil? Mas não faz uma lista muito grande. Olha, eu acho que se começasse a contar, o teu programa não daria para a gente esgotar toda a lista. Mas eu começaria pelo mais sério, né, que é o problema da pobreza. O problema da exclusão social. A imensa maioria do nosso povo não tem garantido as condições básicas, fundamentais de uma vida decente, de uma vida digna, de uma vida, né, satisfatória do ponto de vista humano. São pessoas que não têm garantido o direito à alimentação adequada, o direito à saúde, direito à educação, direito ao emprego, né, direito a um salário justo. Isso por quê? Por causa da concentração de riqueza. O Brasil está aliás, o Brasil, segundo o último relatório do Banco Mundial, é campeão de concentração de renda do mundo. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem miseráveis, você tem uma minoria muito rica, uma minoria fantasticamente rica. Então, isso é absolutamente injusto. Um outro problema do Brasil é o problema ligado à educação. O Brasil está entre os 70 países do mundo em analfabetismo. Ele se inclui entre os 70 países do mundo com maior índice de analfabetismo. Quer dizer, então, quando você tem a linguagem hoje, é a linguagem da informática, é a linguagem das comunicações na forma mais sofisticada, mais complexa, mais avançada, você ainda tem cerca de 20 milhões de brasileiros ainda analfabetos, que não têm o domínio dos elementos básicos de escrita, de leitura, de cálculo, o que é um absurdo. Quer dizer, no fim do século XX, às vésperas de um outro milênio, você ter pessoas, cidadãos ainda que não têm acesso ao conhecimento elementar, né? Quando a nova civilização, a civilização que prepara a transição para um outro milênio, ela é centrada na questão do conhecimento, do progresso tecnológico, do progresso científico. Portanto, esse atraso em termos de educação, em termos de pesquisa, em termos da falta de investimento de uma política de educação adequada, faz com que o problema da educação no Brasil seja um dos mais graves. Porque é mais grave não só do ponto de vista pessoal, individual, mas é grave do ponto de vista do desenvolvimento do país. Quer dizer, nenhum país se desenvolve se não tiver uma boa base de conhecimento, tiver um bom nível de pesquisa e um desempenho do ponto de vista da tecnologia e do conhecimento científico, né, que é requerido, que é um dos pré-requisitos nos tempos modernos para que um país se coloque, né, no mesmo patamar de igualdade que outras nações do mundo. E isso vem, por exemplo, o problema, não tendo renda, o trabalhador não tendo trabalho, não tendo salário adequado, ele também não consegue responder às outras necessidades. O problema da moradia, quer dizer, numa cidade como São Paulo ainda há um déficit de 1 milhão de casas, ou seja, há 1 milhão de famílias que ainda não têm, né, acesso a uma habitação a mais simples, mas pelo menos que tivesse o mínimo de condição de abrigar uma família de forma adequada. Então, nós poderíamos ter e quais são os problemas estruturais que causam esses problemas sociais? E aí se estende ao problema da prostituição infantil, do trabalho infantil, são consequências. Então, eu gostaria de apontar os problemas estruturais. Por exemplo, por que há tanto desemprego? Por que há tanta migração campo-cidade? É porque a estrutura da propriedade da terra no Brasil ainda, eu diria que é pré-capitalista, ela é antes do capitalismo, ela ainda é feudal. Lembraria até as capitanias hereditárias, quando era distribuída, né, uma extensão fantástica de terra para uma única pessoa, uma única família.
Enquanto isso, você tem trabalhadores rurais sem terra, lutando por um pedaço de chão para plantar, para produzir alimentos para sua família, e para o trabalhador da cidade, para poder exportar para a cidade. E o problema da concentração de renda, concentração de riqueza. O Brasil precisaria, por exemplo, de uma reforma fiscal, uma reforma tributária, que distribuísse a carga fiscal de forma mais justa, ou seja, quem tivesse mais devesse pagar mais imposto de quem tem menos, ou quem tem pouco ser isento de pagar imposto, mas quem tenha patrimônio, quem tenha fortuna, esses deveriam pagar mais imposto do que os outros, para que o poder público pudesse dispor de recursos para investir em educação, em saúde, em saneamento básico, em infraestrutura urbana, em habitação popular. Então, são esses graves problemas nossos, além de ter problemas de natureza política. Nós ainda não temos um nível de democracia, né, acabado, pelo menos satisfatório, porque você não tendo a democracia econômica e democracia social, ou seja, o econômico e o social ainda são privilégio de uma minoria, isso faz com que a democracia política ela seja frágil, ela seja extremamente vulnerável. Por isso, qualquer crise maior há uma preocupação quanto à democracia no país. Então, esses são os problemas, a meu ver, graves e que têm como sequela e como efeitos exatamente esses graves problemas sociais que eu apontei: o desemprego, o problema de saúde, problema de exclusão social, de pobreza absoluta, e isso se desdobrando nas mais diversas situações de desrespeito, inclusive aos direitos humanos. Uma pessoa que não tem garantido o direito à alimentação, o direito à saúde, direito a um saneamento básico, o direito a um transporte coletivo adequado, uma moradia digna, essas pessoas não têm assegurado nem mesmo os direitos humanos fundamentais. Então, falta dinheiro ou falta melhor administração do dinheiro público? Não, falta melhor aplicação do dinheiro público, ou seja, falta uma distribuição mais justa da riqueza que é produzida por todos. Então, ela é concentrada em poucas mãos. 10% dos mais ricos ficam com mais de 50% da riqueza, enquanto que os 50% mais pobres ficam apenas com 2,5% da riqueza. Quer dizer, é uma fantástica distorção. Quer dizer, poucos com muita riqueza e muitos sem o básico, sem o necessário, o mínimo necessário para uma sobrevivência digna. E como você analisa o atual governo do Brasil? Como ele está atuando em cima desses problemas? Olha, ele não está atuando em cima desses problemas. Ele está adotando uma política econômica que é exatamente uma ameaça, inclusive, do agravamento dessas condições de exclusão, de pobreza e de miséria. Porque à medida em que o governo brasileiro abriu totalmente o mercado nacional para os produtos de fora, ele está comprometendo o quê? O parque industrial, né? A economia nacional. E os produtos que vêm de fora, até porque sofrem uma taxação menor, entram no Brasil a um preço mais baixo. E aí o produto nacional, como o sapato, por exemplo, o calçado, por exemplo, que é um bem de uso necessário, a roupa, quer dizer, os produtos que vêm de fora pagam menos imposto, por isso são mais baratos. As pessoas não vão deixar de comprar um produto mais barato que vem de fora para comprar um produto mais caro porque é do Brasil. Mas existe um apoio popular em relação a esse governo por causa da estabilização econômica? Sem dúvida, o real que possibilitou o controle da inflação é realmente uma coisa positiva, ou seja, é bom para o assalariado, né, que os preços, sobretudo os produtos básicos, estejam relativamente, né, estabilizados. Porém, há um preço para isso, quer dizer, que é o desemprego, quer dizer, tem muita gente que está perdendo emprego. E o arroxo salarial, quer dizer, as pessoas estão ganhando muito pouco e muita gente realmente perdendo emprego por conta dessa política econômica voltada para os interesses de fora. E, por outro lado, o governo não tem investido na área social, a não ser esse programa chamado Programa da Comunidade Solidária, que se limita a distribuir cesta de alimentos e outras ajudas, né, compensatórias para a população pobre de alguns municípios brasileiros. Não há uma política de saúde, não há uma política de educação, não há política de distribuição de renda
Muito pelo contrário, o governo tem cortado recursos da saúde, tem cortado recursos da educação, exatamente com o objetivo de garantir a estabilidade econômica, ou seja, garantir o controle das contas do governo, de manter a receita e a despesa relativamente equilibradas. E ele não está conseguindo fazer isso porque ele não está promovendo as reformas que precisavam ser promovidas, como a reforma tributária, como um mecanismo de distribuição de renda. Ele não está, de fato, enfrentando as raízes dos problemas. E o que acontece é que essa política, que é também a mesma que é adotada em países como a Argentina, como o Chile, como o México, e que inclusive estão vivendo crises agudas de desemprego, crises agudas, né, de pobreza, de aumento do número de pessoas desempregadas. E infelizmente é esse o modelo que o governo brasileiro está implantando. E mais jovens estão, por exemplo, sem perspectiva de emprego no mercado de trabalho. Você percebe a angústia dos jovens universitários quando conseguem chegar à universidade, quando conseguem concluir um curso técnico, um curso profissional na universidade. Ele, no último ano, ele já está aflito, porque vai ter muita dificuldade de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então é essa situação, que essa política de juros altos, inclusive, porque o governo, para fazer com que as pessoas não comprem, mantém os juros muito altos, para que as pessoas não tenham plano de financiamento, não tenham condição de comprar a prazo com juros baixos, para desestimular o consumo, que é uma medida para fazer o equilíbrio que ele pretende fazer na economia do país. E isso também prejudica o quê? O pequeno e médio empresário, a pequena e média indústria, o pequeno e médio proprietário rural, que não tem financiamentos, não tem empréstimos, né, bancários com juros razoáveis, o que faz com que os pequenos negócios, as pequenas lojas, os pequenos supermercados, as pequenas indústrias estão fechando suas portas, porque não tendo capital de giro para manter para comprar matéria-prima, para produzir e vender a prazo, termina fechando suas portas, decretando falência ou concordata. E o pior é que esse pequeno negócio, essa pequena indústria, esse pequeno empreendimento é aquele que mais gera emprego. 60% dos empregos no Brasil são gerados pelo pequeno e médio empresário, pelo pequeno e médio investimento. Os grandes, porque investem em tecnologia, sofisticam, quer dizer, modernizam a produção, e isso faz com que as máquinas substituam a mão de obra, substituam o emprego. Então você tem uma produtividade crescendo por conta da modernização das grandes indústrias, e por outro lado você tem o desemprego em massa. Que é mais um problema, né? É gravíssimo. Do governo brasileiro. Luiz Erundina e a violência urbana é o que a gente vai conversar depois do intervalo.